Olá, seja muito bem-vinda ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques da edição deste sábado. Balanço das sessões. Confira o que foi debatido em plenário. Vereadores realizam primeira reunião da Frente Parlamentar de combate à pedofilia, erotização infantil e violência doméstica. Nova resolução do Conselho Nacional de Educação estabelece diretrizes para o ensino integral no país. O uso de inteligência artificial para fins terapêuticos pode trazer riscos à saúde mental. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. A 43ª sessão do ano foi encerrada sem a apreciação de projetos de lei. O motivo? O adiamento da votação de um dos projetos da pauta que estava em regime de sobrestamento. Como determina o regimento interno, matérias em sobrestamento correm em rito urgente e trancam a pauta de votação se não forem apreciadas. Em outras palavras, se este determinado projeto não for votado, nenhum outro poderá ser apreciado pelos vereadores durante a sessão. A matéria em questão é o projeto de lei complementar encaminhado pelo Executivo que pretende instituir na cidade um serviço público de loteria municipal. Como aponta a proposta, a ideia é criar em São José um novo instrumento de arrecadação. Todo o saldo excedente das premiações poderia ser usado como investimento no município. O rito urgente tem prazo de 45 dias, mas não conta durante o recesso parlamentar. Com o retorno das sessões e o fim do prazo, a matéria é obrigatoriamente incluída na pauta de votação com prioridade, travando a análise de qualquer outra proposta se não for votada em plenário. Havia mais 19 projetos na pauta, com temas nas áreas da saúde, educação e assistência social. Entre elas, a proposta de garantir antídotos contra a picada de escorpião nas UPAs da cidade, climatização de escolas, formação para auxiliares de creche e criação do Cadastro Único do Cidadão. Outros projetos que não foram votados previam câmeras em praças, cobertura nos pontos de ônibus, proteção à liberdade religiosa, além da criação de datas comemorativas, como a Semana de Combate ao Capacitismo e o Dia da Indústria Aeroespacial. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda sobre a atividade legislativa, os vereadores da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica realizaram a primeira reunião para discutir as políticas públicas e planejar as ações que vão nortear o trabalho do grupo. Representantes do Conselho Tutelar e da OAB também participaram do encontro. Já tiveram início os trabalhos da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica na Câmara de São José. Criada pelo vereador Sena, em coautoria com os parlamentares Lino Bispo e Roberto Chagas, a frente reúne 7 parlamentares e tem como meta fortalecer políticas públicas de proteção às crianças e adolescentes. No primeiro encontro, participaram Sena, Carlos Abranches, Lino Bispo e Amélia Naomi, que receberam especialistas para discutir o planejamento das primeiras ações. Que é um tema sensível de se falar em qualquer espaço público, mas importante, e ter a certeza que os direitos da criança e do adolescente estarão garantidos na sua totalidade. Nossa reunião foi muito proveitosa. Eu acho que a nossa cidade vai procurar fazer a parte dela no sentido da gente dar mais proteção e mais segurança para as crianças. No encontro, a doutora Suraya Straface, presidente da Comissão Infanto-Juvenil da OAB, apresentou a legislação que ampara crianças e adolescentes. Segundo a especialista, informação é a chave para identificar a violência e denunciar.
Outro ponto destacado foi o papel dos pais no acompanhamento dos conteúdos que os filhos acessam nas redes sociais. O controle dos pais é muito importante. Não adianta você só proibir. Proibir, a criança se rebela e acaba burlando. O que a gente tem que fazer é orientar as crianças, o que é direito, quais são os seus limites. Os pais têm que estar presente naquilo que o filho está fazendo e aquilo que eles assistem, né, dentro dos seus equipamentos celulares. Eles têm que estar atentos para proteger o próprio filho. E os dados são alarmantes. A conselheira tutelar Ana Paula, presente na reunião, revelou que só este ano a cidade já registrou 389 casos de abuso sexual. Ela também apontou a lentidão do sistema. Menos de 10% das denúncias viram políticas públicas e a punição do agressor pode levar até 10 anos. Que a criança ela revive aquilo, muitas vezes vive a violência por diversas vezes, não é protegida, não é tratada, né, tem traumas e as consequências são muito terríveis. A saúde mental das crianças e dos adolescentes tem sido muito fragilizada. Ana Paula defendeu ampliar e descentralizar os conselhos tutelares. Proposta apoiada pelos vereadores. A descentralização ela ajuda que a população tenha mais acesso a informações e à proteção. Então é necessário sim ter mais acesso ao Conselho Tutelar. A legislação determina que a cada 100 mil habitantes que nós tenhamos pelo menos um conselho tutelar, ou seja, nós temos 3 e 700 mil habitantes. Então, nós temos a capacidade de ter pelo menos 7 conselhos tutelares, e nós temos 3. Né? Então, palavras aqui do conselho tutelar, nós estamos de forma defasada, deixando de combater e deixando de prestar um serviço à população. Para ampliar a conscientização, a frente deve criar materiais informativos e promover audiências mensais em espaços públicos, como escolas e igrejas, para aproximar o debate da população. Quanto mais a sociedade ter conhecimento, mais ajuda as nossas crianças vão ter. Então, o objetivo é externar, né, esse conhecimento de como você perceber que uma criança está sendo abusada, violentada. O grupo reforçou que o combate à violência exige mobilização permanente. O Disque 100 segue como o principal canal de denúncia e acionamento das autoridades para proteger crianças e adolescentes. Através do Disque 100 é que são acionados o Conselho Tutelar, é acionado o Ministério Público, é acionado a polícia para que ela possa agir em defesa das nossas crianças. Outro grupo que se reuniu foi o de vereadores que compõem a Comissão de Educação e Promoção Social. O encontro aconteceu para definir novas ações e o cronograma de trabalho dos próximos meses. Na segunda reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal, os vereadores membros discutiram diversos assuntos. Foram pautas de debates: a garantia da educação inclusiva, a infraestrutura das escolas da rede pública e a importância da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Minha proposta foi apresentar à comissão, aos membros da comissão, um plano organizacional até o final do ano 2026, com datas das reuniões, datas das audiências públicas, datas de todo o nosso manejamento organizacional, para a gente conseguir, de uma forma prática, entender qual é o caminho que a comissão vai tomar. Mesmo porque, se a gente não fizer isso, a própria comissão fica um pouco perdida, né? Para que caminho a gente vai? Então, a gente fazendo dessa forma, a gente tem certeza que a gente vai avançar com os trabalhos da comissão. No tema da inclusão, os vereadores definiram uma data para a realização de uma audiência pública que vai debater com a população desafios e propostas de melhorias na área da educação inclusiva. De acordo com o vereador Fernando Petiti, a audiência promove uma escuta mais detalhada e permite que a Câmara Municipal faça cobranças ao poder público sobre as demandas recebidas pela comunidade. Fazendo a audiência pública é aquele momento que você pode ouvir as mães, né? Toda a regra de audiência pública tem aqueles 3 minutos para que todos os participantes que têm interesse em falar possam usar a palavra e mostrar as dificuldades que têm, as falhas que têm, para que a gente possa aprimorar
um pouco esse atendimento. Ainda na reunião, os vereadores anunciaram que irão realizar visitas às escolas municipais para averiguar as condições das instituições de ensino. Como conta a relatora da comissão, Juliana Fraga, essas visitas são importantes para fiscalizar se a infraestrutura das escolas públicas estão atendendo às necessidades dos alunos. É importante nós conhecermos, conversarmos, e se a gente tiver a oportunidade de conversar com os professores, com os funcionários, melhor ainda, porque para a gente sentir um pouquinho da realidade do dia a dia das escolas da nossa cidade. Outro ponto apresentado no encontro foi a importância de expandir o trabalho da comissão para outras frentes, como ações voltadas para a promoção social. A comissão é a comissão de educação e promoção social, mas acaba ficando um pouco esquecida, uma vez que a educação, obviamente, ela tem uma demanda muito grande, mas a gente também quer atuar nessas duas áreas para que a gente traga para a população de São José dos Campos uma melhoria nessas duas áreas. Na promoção social, nós temos, por exemplo, a questão dos moradores de rua, que é uma questão muito importante para a nossa cidade. Então, a gente crê que a comissão ela vai ajudar muito nesse processo. Everaldo Bispo de Souza, mais conhecido como Mestre Lobão, foi homenageado na Câmara Municipal. O capoeirista recebeu o título de cidadão joseense em reconhecimento à história construída no município e à contribuição para o esporte e a cultura da cidade. O plenário da Câmara Municipal esteve cheio para prestigiar a entrega do título de cidadão joseense a Everaldo Bispo de Souza, o Mestre Lobão. A honraria é dada a personalidades que não nasceram em São José dos Campos, mas que prestam serviços relevantes à comunidade. A condecoração foi proposta pela vereadora Juliana Fraga e recebeu parecer favorável de todos os parlamentares da casa. Amigos e familiares presentes na sessão celebraram o legado do capoeirista, agora reconhecido pela cidade. Meu pai é um cara merecedor, é um cara que vive pela capoeira e, como eu disse no meu discurso, ele transformou muitas vidas, tocou muitas vidas. Então é uma coisa muito legal e muito honrosa a gente estar presente hoje, vendo ele receber esse título de uma cidade que ele fez tanto por ela. Meu pai foi um dos primeiros capoeiristas da cidade, a primeira academia de capoeira que teve, ele ajudou a construir. Então eu acho que fica um legado de amor à arte, de amor ao esporte. É uma das vozes de capoeira, da capoeira mundial, né, que a gente fala de Brasil, a gente está automaticamente falando de mundo. E uma pessoa que foi um educador, que formou vários cidadãos e muitas pessoas passaram por eles. Os que não passaram são filhos das que passaram, netos daquelas que passaram. Então ele deixa um legado, com certeza, muito grande para as futuras e novas gerações e sempre levando o nome da capoeira de uma maneira muito reta e limpa. Mestre Lobão é baiano. Ele nasceu em Itabuna. A capoeira entrou em sua vida ainda novo, quando tinha 8 anos. Aos 16, se mudou para treinar em São Paulo. 2 anos depois, aos 18, já estava em São José dos Campos, onde fundou a Academia Besouro Mangangá. Há 45 anos na cidade, Lobão viajou o mundo através do prestígio que obteve com a capoeira na cidade. Já esteve em países como os Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica, Inglaterra, entre muitos outros. Autora do projeto que concedeu a honraria ao professor, a vereadora Juliana Fraga relembrou uma história de quando ainda era criança e conheceu o trabalho do capoeirista. Eu sempre gostei, né? Eu sempre tive curiosidade. E eu passava ali no calçadão, muitas vezes estudava aqui na cidade, no centro da cidade, passava lá e sempre estava o berimbau tocando. E eu curiosa para saber o que era besouro do Mangangá, que eu via nas camisetas. Desde que eu me conheço por gente, conheço capoeira, é o Mestre Lobão que está no nome aqui em São José dos Campos, né? E tantas pessoas que ele formou, tantos jovens, se formou cidadão. Então, além do esporte, além dessa ginga, é formar cidadão. Então, é mais do que merecido o título de cidadão joseense para esse mestre daqui da nossa cidade, mestre de capoeira daqui da nossa cidade. E foi das mãos da parlamentar, entre aplausos e o som dos berimbaus, que o mestre Lobão recebeu a condecoração que agora o torna cidadão joseense. Sempre muito contido, o capoeirista se emocionou ao comentar a homenagem. Eu fiquei assim muito emocionado mesmo. Para mim é uma coisa inesquecível ver muita gente
falando no painel, minha mãe de criação com 99 anos, toda a minha família da Bahia, minha família branca, que eu fui criado com eles, falando para mim foi uma emoção muito grande ver meus ex-alunos, gente de muitos e muitos anos que eu não via, que estava aqui, é uma coisa assim indescritível, uma coisa assim muito emocionante, muito forte mesmo. Ao fim das homenagens, mestre Lobão cumprimentou os presentes e encerrou a solenidade da mesma forma que começou sua trajetória. E mais uma homenagem aqui na Câmara Municipal. Durante sessão solene, a educadora física e missionária Michele Nascimento da Silva Oliveira recebeu o diploma de reconhecimento público. A entrega da honraria é uma maneira de homenageá-la pelo trabalho social realizado na cidade, que ajuda a transformar vidas. O plenário da Câmara Municipal esteve lotado. Fiéis da Igreja Assembleia de Deus Missão, voluntários do projeto social Centopeia, pastores e outros segmentos da sociedade. Todos reunidos para prestigiar a entrega do diploma de reconhecimento público à pastora Michele Nascimento da Silva Oliveira. A condecoração foi proposta pelo vereador Rogério da Casen. A pastora Michele, eu conheci ela há alguns anos. É uma pessoa que passou por um tratamento de saúde, ela teve um câncer agressivo e em meio a tanta dor, tanta tristeza, ela optou por fazer o bem. Então ela criou um projeto chamado Projeto Centopeia, que atende crianças, adolescentes de comunidades carentes. E aqui próxima à nossa casa, a Câmara Municipal, a comunidade Santa Cruz 1 e 2. Ela faz eventos culturais, de lazer e também esportivos. Conforme indica o regimento do Legislativo, a honraria de reconhecimento público é oferecida a pessoas que tenham dado testemunho de superação ou dedicação a seus semelhantes. A história de Michele Nascimento carrega um pouco dessas características. Joseense de nascença, a pastora também é empreendedora, já que é proprietária de uma academia na região leste. Seu grande projeto mesmo, no entanto, foi o Centopeia, iniciativa voltada a crianças de comunidades carentes e que atualmente já conta com 50 voluntários fixos. Em meio a isso, há 3 anos, Michele foi vítima de um câncer de mama. Ela, contudo, enfrentou a doença. Com os cuidados redobrados e com a fiscalização dos médicos, não paralisou suas atividades junto aos jovens e permaneceu nas ações até a conclusão do tratamento. Presentes no evento, familiares e amigos destacaram a força da pastora e comentaram o legado que ela deixa com suas ações. E o sentimento nosso hoje é de vitória, de conquista, né? Porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. E Deus escreveu este momento tão especial no dia de hoje para que nós vivêssemos, guardássemos no coração e entendêssemos que a promessa está de pé e Ele irá cumprir cada vírgula. Uma mulher de Deus que tem levado a palavra do Senhor por onde ela passa, com um testemunho impactante. E para mim é uma honra poder servir a Jesus do lado dessa mulher que tem dado a vida pelo próximo. E ela tem deixado uma marca muito forte, não só na nossa igreja sede, mas em todo o ministério. Então nós estamos em festa porque nós estamos felizes com tudo que Deus tem feito através dessa mulher de Deus e é apenas o começo. E das mãos do vereador Rogério da Casen, idealizador do projeto que concedeu a homenagem aos trabalhos à frente da Centopeia, Michele Nascimento foi agraciada com um diploma de reconhecimento público. Ela, junto dos voluntários da iniciativa, recebeu ainda uma placa em homenagem aos trabalhos prestados. Emocionada, a pastora comentou as honrarias e falou ainda sobre o projeto social pelo qual foi reconhecida. Hoje é uma noite muito importante para mim e para esse projeto. Há 3 anos atrás, quando o Senhor me entregou esse projeto, eu não tinha dimensão de onde ele ia chegar e quantas pessoas seriam alcançadas e transformadas por ele. Mas o projeto Centopeia é a resposta de Deus para este tempo.
E o Senhor tem nos levado a muitas comunidades para alcançar muitas crianças e muitas famílias em situação de vulnerabilidade, e através do amor e através da palavra do Senhor, vidas têm sido transformadas, alcançadas, e nós temos colhido frutos. Não só o projeto Centopeia, agora a Casa Centopeia, que oferece diversos cursos gratuitos à comunidade, e assim a gente vem mudando a realidade de muitas famílias. Vamos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, falamos sobre os impactos do uso da inteligência artificial na saúde mental. Volto já! Estamos de volta! Durante a 42ª sessão do ano, os vereadores votaram requerimentos e indicações. Você acompanha agora um balanço dos assuntos tratados em plenário. A 42ª sessão do ano contou com mais de 250 documentos para apreciação dos vereadores, sendo mais de 100 indicações com pedidos diversos de manutenção pública. Entre sugestões dos parlamentares estão limpeza urbana, substituição de lâmpadas, tapa-buraco em algumas ruas, além da construção de um espaço canino em uma área verde do bairro Jardim Alvorada. Os requerimentos também foram diversos. A maior parte cobrava informações da Prefeitura sobre ações nas áreas de regularização fundiária, proteção das mulheres, educação e transporte público. Já um dos requerimentos aprovados propunha a criação da Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos de 8 de janeiro. Já durante o pinga-fogo, momento em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, a primeira oradora, a vereadora Juliana Fraga, apresentou denúncias de profissionais da Urbã que estariam sofrendo assédio moral pelas lideranças. A parlamentar cobrou apurações efetivas do poder público para garantir a dignidade e a saúde emocional dos servidores. Outro parlamentar, o vereador Sérgio Camargo, comemorou a publicação de uma matéria com abrangência nacional, que tinha como tema a lei aprovada na Câmara que garante o sepultamento digno de natimortos. Segundo o parlamentar, que foi o autor da proposta, a notícia celebra o destaque de São José como protagonista na legislação voltada para a defesa da vida. Fernando Petit também usou a fala no Pinga-Fogo para trazer outro destaque da nossa cidade. Ele parabenizou a equipe do Hospital Municipal pelo atendimento de um garoto de 11 anos, vítima de um acidente grave de trânsito. Segundo Petit, o trabalho da equipe médica foi fundamental para a recuperação do jovem. Outro assunto abordado por Petit foi a cobrança de fiscalização para coibir atos de perturbação de sossego no bairro Vila Ema. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra, no nosso canal do YouTube. Agora vamos falar de saúde mental. Você costuma usar inteligência artificial? Pois é. Muitas pessoas têm usado a tecnologia para pedir conselhos e buscar alívio emocional, um comportamento que tem despertado preocupação entre os profissionais de psicologia por conta dos riscos envolvidos. As ferramentas podem oferecer respostas que podem prejudicar a saúde mental dos usuários. O que você vê aqui é uma simulação de conversa em um aplicativo de inteligência artificial. Você envia um bom dia. O app pergunta como está o seu dia. Então você compartilha um sentimento, escreve que está ansioso. A resposta vem assim: entendo. Ansiedade pode deixar o corpo e a mente em modo de alerta constante, como se tudo fosse urgente. Um emoji com a carinha triste e a pergunta: quer me contar o que está deixando você ansioso hoje? Ou prefere que eu te ajude a acalmar um pouco agora? É exatamente esse realismo das respostas dos chats interativos que vem convencendo muita gente a usar ferramentas de IA para uma espécie de sessão de terapia. Eu já perguntei algo sobre mim, né? Porque conversando com ele, às vezes ele conhece pouca gente pelas perguntas diárias que a gente faz, para ver o que ele responderia sobre mim, porque ele já conhece meu jeito diário. E aí eu acho bem legal. Por exemplo, um psicólogo, às vezes um conselho que ele dá pra você, aí eu fico, caramba, mano, eu tava até pensando esses dias, avançou pra caramba esse negócio de inteligência artificial. A maioria das pessoas vai fazer terapia, acabou o psicólogo, agora é só terapia por ChatGPT. Também tem quem desconfie das informações vindas da IA. Está muito perigo aí, então, enquanto não surge uma regra melhor a respeito desse sentido, fica muito delicado para nós trabalhar com isso, né? Ou lidar com isso.
As plataformas de inteligência artificial estão cada vez mais sofisticadas. Simulam interações humanas com muita precisão. Mas o que vemos em tela são resultados dos dados inseridos nos sistemas e programados para responder com base em padrões de linguagem. Mesmo assim, é cada vez mais comum pessoas enviarem suas dúvidas e angústias nos aplicativos de IA, o que envolve muitos riscos. Hoje, 9 das 10 principais IAs que nós utilizamos têm nos termos de uso a condição da utilização dos dados que você coloca lá para que haja a melhora do produto. Então, o sigilo dos seus dados ele não é garantido, ele pode ser utilizado de diversas formas, inclusive você pode acabar sendo prejudicado por isso. O segundo ponto é que a IA é um produto, e como um produto ela precisa fidelizar você. Então ela pode, a partir das coisas que você desenvolve, as conversas que você desenvolve com ela, mesmo emulando um terapeuta, ela pode agradar você, não necessariamente desenvolver uma estrutura terapêutica em que vai desenvolver autonomia. Inclusive hoje, principalmente na psicologia cognitivo-comportamental, a alta do paciente é uma característica muito forte, porque você precisa desenvolver essa terapia para que ele não fique dependente da terapia ao longo do tempo. E essa dependência ela pode acontecer com o uso da IA, porque ela precisa que você vire um usuário crônico, porque ali você é um consumidor. Apesar de todos os riscos, tem cada vez mais gente compartilhando suas intimidades com as plataformas de IA. No Brasil, segundo uma pesquisa divulgada este ano pelo UOL, 1 em cada 10 pessoas já recorreu aos chamados chatbots interativos para desabafar, tirar dúvidas, buscar conselhos ou simplesmente conversar. O isolamento social, somado à dificuldade de acesso aos serviços de saúde mental e à disponibilidade dos aplicativos de IA 24 horas por dia, 7 dias por semana, torna a terapia com a máquina uma alternativa acessível. No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas enviam informações privadas para plataformas de IA. A gente está sempre tendo que ponderar qual é a vantagem, qual é a desvantagem de eu manter um relacionamento com a máquina. Ninguém vai estar livre disso. A gente vive numa sociedade em que a coexistência está em curso, né? Não tem como fugir, nem acho que precisa fugir, é interessante. Mas quando a gente compartilha dados pessoais, nossos sentimentos, nossa vida privada, é bom ter em mente que isso vai ser colocado numa grande caixa com todos os outros dados, e não vai ficar só na nossa vida, no nosso computador ou na nossa casa. Por texto ou áudio, a sensação de conversar com um ser humano não passa de uma impressão. E a gente convive cada vez mais com isso, com os robôs de softwares, os bots, que estão presentes no nosso cotidiano em várias soluções, como no comércio eletrônico ou nos atendimentos em serviços automatizados. Em alguns países, as consequências do uso da IA para a terapia já chamam a atenção de legisladores. No estado de Illinois, nos Estados Unidos, agora no começo de agosto, foi aprovada uma lei que proíbe terapia com inteligência artificial. E tem outros estados que estão estudando lá também essa questão da aprovação de lei, e acho que é importante a gente trazer esse debate para a sociedade civil como um todo, das vantagens de você ter IA e dos riscos. Os chats interativos podem até trazer um alívio emocional imediato, mas não substituem o vínculo humano e o olhar clínico. O acompanhamento psicológico costuma ser longo e deve ser mediado por profissionais da saúde mental. A Mari conhece bem essa diferença. Para ela, que já faz terapia há muitos anos, as perguntas e opiniões pontuais nos aplicativos não ajudam no tratamento da raiz do problema. Quando você procura a ajuda ali de um ChatGPT, de uma IA, você não quer realmente entender por que você está agindo de alguma forma, ou você não está procurando justificar o seu comportamento, ou se quer entender por que você fez alguma coisa. Você só quer resolver o problema. Então, você está deixando ela repetir o padrão e você vai continuar repetindo até que você tome realmente coragem de pensar, não, eu quero fazer diferente e eu quero procurar uma terapia de fato. Este mês, a campanha Agosto Verde Claro chama a atenção para os sintomas do linfoma,
um tipo de câncer que atinge o sistema de defesa do organismo. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o Brasil registra por ano 15 mil novos casos da doença. Aos 67 anos, Luiz mantém uma rotina ativa e a mente determinada. Pesquisador apaixonado por natureza, já enfrentou trilhas difíceis e caminhos duros, mas foi em 2023 que viveu o maior desafio, a descoberta de um nódulo no pescoço, o diagnóstico, linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Fizemos todos os tipos de exames possíveis que poderiam gerar infecção. Eu não tinha nenhuma infecção. O infectologista me mandou para o médico do pescoço, que imediatamente decidiu fazer uma cirurgia para extrair um desses nódulos para fazer biópsia. E daí a médica me chamou. Quando ela teve o resultado, eu já percebi, porque ela me chamou, eu já percebi que eu tinha o câncer. Mesmo com um susto, Luiz enfrentou o tratamento e continuou seguindo uma rotina saudável com atividades físicas. Foi fundamental para a recuperação. A gente fica muito abatido e fraco durante a quimioterapia, mas eu não quis parar de correr. Então, assim, nos últimos dias do ciclo, eu tinha condições de correr, eu corria devagar, todo mundo falava, você é louco, tal, mas a minha médica, a doutora Carla, sempre falou, não, faz, e eu acho que isso me fazia muito bem. A história de Luiz não é a única. O linfoma é uma doença que atinge milhares de brasileiros. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 15 mil novos casos por ano. A doença se apresenta em diversos tipos, sendo os mais conhecidos o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin, eles perfazem mais ou menos 85% dos linfomas. Os de Hodgkin se permanecem mais ou menos estáveis ao longo do tempo, mas os linfomas não Hodgkin, eles praticamente duplicaram nos últimos 20 anos. Não se sabe muito bem quais são os fatores que levaram a esse aumento importante dos linfomas não Hodgkin, mas existem algumas causas que podem aumentar o risco de ter alguma alteração no DNA das células do sistema linfático, né? Então, radiação ionizante, quimioterapia prévia, benzeno, que é uma substância química tóxica. Algumas infecções estão relacionadas a um aumento do risco de linfoma, como a infecção do HIV, do Epstein-Barr. Algumas bactérias podem estar associadas a linfoma. E para conscientizar sobre os sintomas e o diagnóstico precoce, foi criada a campanha Agosto Verde Claro. A meta é que, com mais informação, mais pessoas tomem conhecimento da doença e busquem apoio médico para fazer exames preventivos. Quanto antes for diagnosticado, mais são as chances de cura. Essa questão de diagnosticar precocemente é muito importante. E como é que você diagnostica o linfoma? Não dá para diagnosticar o linfoma somente olhando, o gânglio está inchado, é um linfoma. Não. Você precisa fazer uma biópsia, tirar um pedacinho do gânglio ou o gânglio inteiro e mandar para um estudo anátomo-patológico no laboratório. Então, o diagnóstico do linfoma ele precisa de uma biópsia, tá? Porque outras doenças também aumentam os gânglios, né? Como tuberculose, por exemplo. Mas, então, para diagnosticar, você precisa fazer uma biópsia desse linfonodo. Ficar atento aos sinais é fundamental. Ínguas de crescimento rápido no pescoço, axilas ou virilha, febre persistente ao fim do dia, suores noturnos, perda de peso repentina, coceira na pele, falta de ar e dores no abdômen podem ser alertas. E é importante sinalizar que, em geral, esse inchaço das ínguas são indolores. O paciente tem um aumento do gânglio e ele não dói, mas ele persiste inchado, né, persiste aumentado e aquilo não melhora ao longo do tempo, diferente de um quadro infeccioso. O tratamento varia de acordo com o tipo de linfoma, mas uma coisa é certa, hábitos saudáveis fazem toda a diferença. Alimentação equilibrada, atividades físicas regulares e evitar o tabagismo podem ajudar e muito. Essa campanha é tão importante, por quê? Porque a maioria dos pacientes, poxa, eu faço tudo certo e mesmo assim isso pode acontecer. Por isso que é tão importante a população prestar atenção nos principais sinais e sintomas para, se tiver algum tipo de linfoma, diagnosticar precocemente e tratar, se for o caso, o mais rápido possível, porque isso faz diferença na sobrevida do paciente, na chance dele ficar curado. E lembra do Luiz que mostramos no começo da reportagem? Hoje, após meses de quimioterapia, ele está em fase de remissão da doença. Um exemplo de força e superação. Isso ajudou a construir
uma pessoa mais forte. Assim, eu só tenho a agradecer às médicas, a todo mundo que me apoiou, minha família, né? E esse mês também ganha outra cor com a campanha Agosto Branco, dedicada à conscientização sobre o câncer de pulmão, um dos tipos de câncer mais comuns e letais. A estimativa do INCA é que mais de 32 mil casos da doença sejam confirmados no Brasil neste ano. E o jornalista Jonas Almeida, que recebeu o diagnóstico recentemente, enfrenta a batalha contra esse câncer. Eu descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar, vou ter que tirar ele. Vou fazer cirurgia agora na quinta-feira. É aquelas coisas que a gente não quer que aconteça com ninguém, né? Mas acontece. O vídeo pegou de surpresa os seguidores de Jonas Almeida. O influenciador e jornalista de 45 anos estava com câncer de pulmão. Fora da idade de risco, ativo e com hábitos saudáveis, muitos questionavam como era possível. Ele mesmo afirma que nunca sentiu nenhuma dor ou incômodo anterior à descoberta da doença. Foi tudo silencioso, até que precisou procurar um médico para investigar uma gripe persistente. Eu fui em 2 oncologistas, eu fui em 3 pneumos, 2 cirurgiões, todos eles perguntavam isso. Cara, como é que você descobriu? Porque esse tumor que eu tinha, ele é muito agressivo, a mutação que eu tenho ela é muito rara, muito agressiva também, e o câncer do pulmão ele tem essa característica. A pessoa só vai ver quando já está muito avançado, o que não foi o meu caso. Eu peguei bem no começo. Eu tenho um sistema imunológico muito forte, aqui em casa é muito comum. Eu tenho 2 filhos, né, minha esposa, e sempre que eles ficam doentes, eu raramente fico assim, eu sou muito forte nisso mesmo. E não sei por que aconteceu que eu fiquei doente e eles não, e aí a gente foi vacinar para influenza. Como eu estava doente, eu não podia porque eu estava fazendo, eu não vacinei, eles vacinaram. Esse quadro, aí depois, pouco tempo depois, fiquei sem a vacina, pouco tempo depois veio a influenza em mim e neles muito leve, em mim forte, porque eu não tinha vacinado. Virou uma pneumonia, o tumor já estava lá, mas eu não sabia. Virou uma pneumonia, nisso eu fui ver a pneumonia no hospital, aí começou um ronco feio, o cara falou, olha, você tem que fazer tomo, né? Eu falei, cara, eu não gosto por conta da radiação, isso aí pode causar câncer. Coisa bizarra. E aí, tipo, eu não quero. Então, cara, mas você tem que fazer. Não, eu não quero. Tá bom, vou fazer. Fiz a tomografia e encontrou dessa forma. Então, assim, eu nunca teria feito, e quem me conhece sabe, eu não teria feito porque eu tinha muito medo de câncer por conta do meu histórico de família, sabe? O câncer de pulmão não é uma enfermidade rara no Brasil. Esse tipo de tumor é o 3º mais comum em homens e o 4º entre as mulheres. Os dados são do Ministério da Saúde. Após a cirurgia, o influenciador compartilhou um pouco da rotina diária do tratamento. Eu conto a meu favor uma alegria quase inconsequente que é meu, assim, eu vejo o quanto isso, como a gente tem que ser a gente encontra armas dentro da gente, cara. Não é fácil, claro, principalmente por conta da cabeça, porque os efeitos a gente se prepara para eles, né? A química que eu faço é muito, muito pesada, é a que tem mais efeito colateral, então ela judia bastante, assim, mas eu vim muito preparado para isso, eu já acompanhei familiares passando por isso, eu tenho uma árvore genealógica muito forte, então, assim, eu estava meio preparado para isso. Acho que a parte psicológica é a pior, essa coisa da incerteza, de, tem uma célula que pode sair daqui, então eu tô fazendo a química, depois eu vou ter que fazer um outro negócio, mas, cara, tô bem, cara, acho que tô bem. E o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer no pulmão é o cigarro. Mas, curiosamente, o caso de Jonas Almeida não está inserido dentro deste contexto. O jornalista é o que podemos chamar de exceção. Isso porque, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 85% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão estão associados ao tabagismo. Acho que é importante lembrar que cigarro está relacionado não só com câncer de pulmão, o cigarro está relacionado com vários outros tipos de câncer, né, tumores de cabeça e pescoço, né, tumores de esôfago, de estômago, de pâncreas, de bexiga. Então é uma associação muito forte, não é só câncer de pulmão. Câncer de pulmão é muito importante pela gravidade da doença, mas outros tipos de tumores também. Apesar de assustar, o câncer de pulmão tem cura. No entanto, há fatores que influenciam na maior probabilidade de sucesso no tratamento. É o que destaca o oncologista. O problema mais sério é que muitas vezes o paciente chega para o médico já em fase mais avançada da doença. Então, quando a doença já é mais extensa, o câncer de pulmão é incurável.
Então, o importante no tratamento, para a gente falar em termos de cura de câncer de pulmão, é o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce de câncer de pulmão a gente consegue quando a gente está atento para a saúde da gente. O principal sintoma é tosse crônica, né? Tosse que não melhora, né? Não relacionada com infecção. Eventualmente, o paciente pode ter algum grau de expectoração, às vezes até com sangue. Isso é uma situação de maior gravidade. Eu acho que o que tem que chamar mais atenção para procurar o médico é situações de tosse arrastada, especialmente em grandes fumantes, né? Cara, só se cuidar cada vez mais cedo e pensar nisso. Não é que eu vou descobrir e daí vai acabar minha vida. Pelo contrário, descobrir mais cedo, a chance de cura é absurda, assim, absurda mesmo. Mais uma pausa no Semana. Na volta falamos sobre educação. Não sai daí. Voltamos com Semana Legislativa. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. Problemas esses que podem atrapalhar na aprendizagem dos pequenos. Por isso, o olhar atento dos profissionais da educação e da família é essencial para identificar dificuldades e buscar ajuda. Essa é a Cíntia, mãe do Rafa, estudante de 14 anos. Ele tem paralisia cerebral e autismo, por isso participa de atividades adaptadas na escola. Só que recentemente o desempenho dele no colégio começou a ficar diferente, até que a Cíntia procurou um oftalmologista. Sempre teve muita dificuldade, só que muito dessa dificuldade sempre foi levada pelas questões da paralisia, pelas questões do autismo, até que em 2023 ele começou a reclamar muito de dor de cabeça. Ele vinha para a escola e dava uma certa hora, pedia para ligar porque ele estava com dor de cabeça. Né? E aí nós buscamos um oftalmo, ele passou no oftalmo, um oftalmo que sempre fez o acompanhamento dele desde pequenininho, e ele começou a usar óculos de grau. A questão da aprendizagem, a princípio, não mudou muito por causa do óculos. Ele não reclamava de dor de cabeça, mas a questão da aprendizagem continuou, né, com as dificuldades que sempre apareciam. Como ele já faz acompanhamento com uma psicopedagoga, né, uma vez por semana, durante esse processo, um dia ela falou para mim da possibilidade de ter algo mais além de só ser a necessidade de um grau. E ele fez uma avaliação mais precisa usando um óculos de prisma ativo. Então, um óculos todo especial foi feito. E olha só, o desempenho do Rafa na escola mudou completamente. Quando ele pôs esse óculos, a postura do Rafael mudou. A fala do Rafael mudou. E aí ele veio embora encantado, contando para todo mundo do óculos de prisma, que fazia ele pisar melhor, que fazia ele falar melhor. O caso do Rafa acende um alerta para todos os pais e educadores sobre a saúde ocular das crianças. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. A importância dessa rotina, né? O primeiro exame deve ser entre 6 meses e 1 aninho de idade, e depois, preferencialmente, anual, porque qualquer coisa que pode estar interferindo nesse desenvolvimento visual, por exemplo, a necessidade de um óculos, uma doença mesmo ocular, né? Porque depois de uma certa idade, não é mais reversível, a gente não consegue mais recuperar a visão da criança. Então, se ela tem algum problema, é importante ser tratado o quanto antes para a gente permitir que esse desenvolvimento ocorra bem ao longo da vida da criança. Segundo essa professora, que é facilitadora de educação inclusiva, a visão é um fator que influencia diretamente no processo de aprendizagem. Impacta bastante na alfabetização. Essa dificuldade, essa barreira, né, que pode acontecer com essas crianças pequenas, de ter dificuldade de enxergar a lousa, né, enxergar o que está perto também, que isso é um cuidado também. A criança demora um pouco para ser alfabetizada, aí a gente tem que olhar também essa questão da visão. Então, alguns sinais apresentados em sala de aula podem ser indicativos de problemas na visão de um aluno. Para os menorzinhos, né, antes dessa parte escolar
de alfabetização, é uma criança que interage menos, às vezes, as bem menorzinhas, ou é uma criança que tropeça demais, que cai demais, que vive machucada. Pode ser, sim, uma criança espoleta, mas muitas vezes a criança que cai demais é porque ela está com dificuldade de enxergar mesmo, então não percebe algum objeto, ou demora para perceber, e aí não dá tempo de desviar, e acaba esbarrando, acaba caindo, tropeçando, né? Agora, já na fase escolar, já é uma criança que sabe expressar melhor. Então, às vezes, a própria criança vai falar que não está enxergando a lousa, ou você vai olhar para ela, ela está franzindo a testa. É uma criança que, mesmo você colocando ela no sofá, pensando na casa, ela vai até perto da TV. Às vezes é uma criança, por exemplo, que perde a concentração muito fácil, que não consegue ficar atento do início ao final da aula. No caso do Rafa, a melhora na visão foi fundamental, não só na parte escolar, mas também em todo o dia a dia, como nós mostramos no começo da reportagem. A mãe dele e a escola se atentaram aos sinais que ele demonstrou. O Rafa até ficava muito cansado. Como você dispersa muito, o que o professor está dando não chama tanta atenção, né? Mesmo ele tendo um material adaptado, fica cansativo. E ele está mais participativo das atividades da escola. Até para responder aquilo que o professor está pedindo, está muito mais feliz. E uma nova resolução do Conselho Nacional de Educação estabelece diretrizes para o ensino integral no país. Entre elas, a quantidade mínima de horas que os alunos devem ficar na escola, que agora é de 35 horas semanais. E a maior parte dessas normas já são seguidas nas instituições estaduais e municipais de São José dos Campos. Esses alunos do 9º ano têm uma jornada e tanto de aprendizado pela frente. Eles estudam boa parte do dia nessa escola de tempo integral no centro de São José. Apesar de parecer cansativa, os estudantes gostam da rotina. A gente fica mais tempo aqui na escola, é claro, mas além da BNCC, a gente tem as matérias mais diversificadas. Eu acho que isso traz mais autonomia, confiança e responsabilidade para o aluno. Tem mais matérias, então a gente aprende mais, a gente tem coisas diferentes que uma regular normalmente não tem, mais oportunidades, mais chances. É bastante tempo, um pouquinho puxado, mas com o tempo a gente acostuma e acaba se tornando divertido. Leonara, da mesma turma, é vice-presidente do Grêmio Estudantil e presidente do Clube de Dança. Com um tempo maior na escola, ela e outros alunos podem aprender diferentes assuntos escolhidos por eles nas disciplinas eletivas. A gente colocou o povo indígena e o povo africano como uma coisa que não é natural todas as escolas terem, mas agora, como é obrigatório, colocou pra gente. Acredito que foi uma grande oportunidade, porque tem pessoas que não têm acesso a isso e conseguiram ter por causa disso. A gente também tem o clube, que são quando os alunos têm alguma coisa, algum hobby, eles podem se expressar. No caso, a gente tem aqui dos esportes, tem da poesia, o artesanato. A Escola Estadual Olímpio Catão, instituição centenária de São José, foi transformada em período integral em 2014. Desde então, os impactos positivos na aprendizagem começaram a aparecer com melhores resultados dos alunos nas avaliações. Nós pegamos essa escola no início do integral com uma meta de resultado no Saresp bem sensível. E hoje a nossa meta é acima de 6. Então é uma conquista, é uma alegria. E a comunidade, ela é uma comunidade que abraça a escola. Ela aprendeu a abraçar. Eu digo, o Olímpio, ele é antes do integral e depois. Por isso que eu acredito na expansão do ensino integral. Pensando na implementação desse sistema em mais redes de ensino do Brasil, o CNE, Conselho Nacional de Educação, divulgou novas diretrizes para a educação em tempo integral na educação básica, composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora, a nova norma nacional orienta as escolas públicas e privadas para assegurar a qualidade e a equidade na educação integral do país.
A nova resolução do CNE define que a carga horária mínima escolar deve ser de 35 horas semanais, o que equivale a 7 horas por dia. Na rede estadual, essa carga horária já é aplicada em 2 modelos, 7 horas e 9 horas diárias. A resolução aborda ainda aspectos de acesso, permanência, participação e condições de aprendizagem, desenvolvimento integral, diversidade étnico-racial e sociocultural, gestão dos sistemas de ensino e das instituições de ensino. Além disso, o tempo dedicado à alimentação, higiene, socialização, descanso, deslocamento interno, acolhimento e transição entre atividades devem ser considerados na rotina escolar. A Rede Municipal de Ensino de São José conta com 48 escolas de tempo integral. A aplicação dessas medidas nas instituições colabora para melhores índices de aprendizado, como conta a secretária de Educação, Ruth Zorneta. Primeira vantagem é estar protegido dentro da escola, né? A questão da convivência também, trabalho em times, que todas as atividades favorecem essa disponibilidade, né, de cada aluno, de cada grupo de alunos, até porque eles se reagrupam no momento de escolhas, né? E o desenvolvimento deles, de competências, habilidades, de acordo até com vontades que eles venham a ter. Na nossa cidade, o ensino integral atende a 23,32% dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, um total de 18.166 estudantes da creche ao 9º ano. Já oferece todas as alimentações necessárias, o café da manhã, o horário, não só o almoço, mas o horário do almoço com espaços de convivência, o café da tarde, né, um lanche da tarde. Então, assim, todos os horários devidamente, sem contar os intervalos no estudo acadêmico e mesmo se for o contraturno no período da tarde. E a vereadora Juliana Fraga apoia a expansão da educação integral. Entre diversas vantagens, o tempo estendido garante que, principalmente, as mães possam deixar os filhos nas creches e escolas enquanto trabalham. Bom, eu tenho fiscalizado bem em relação à questão da escola integral, cobrado muito que as nossas creches sejam creches de período integral, não creches de período parcial, porque isso não atende. As crianças ficam à mercê de outros cuidados que às vezes não é tão cuidado assim. E das escolas de período integral, do ensino fundamental, realmente a gente tem que olhar a qualidade. Não dá para falar que tem uma escola de período integral se não ofertar para as crianças e adolescentes um período contrário com qualidade, com atividades com boas qualidades, bons planejamentos. A expansão da educação integral para todo o país é uma meta do poder público. A jornada ampla de ensino proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento do estudante, não apenas no aprendizado, mas também na dimensão social, emocional, física e cultural, preparando crianças e jovens para a vida e trajetórias profissionais. E olha que legal, uma família aqui de São José criou um jogo de aventura para computador, inspirado em personagens do folclore brasileiro, chamado de Gruta da Cuca, uma maneira divertida de mergulhar nesse universo e conhecer um pouco mais da nossa cultura. O jogo, idealizado por irmãos e com a trilha sonora do pai, está disponível de forma gratuita. No centro do enredo está Ive, uma jovem indígena que descobre algo terrível. Seu vilarejo e toda a floresta ao redor estão sob o feitiço da terrível bruxa Cuca. Para libertar seu povoado e salvar toda a fauna amazônica, ela vai embarcar em uma jornada mística e contar com o apoio de figuras folclóricas como o Curupira e o Saci. Toda essa trama parece ter saído de uma produção cinematográfica nacional, né? Mas, na verdade, ela compõe o núcleo principal da narrativa de um game, desenvolvido por 2 jovens joseenses. Com o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o game Gruta da Cuca foi idealizado pela Carol e o irmão, que viram no projeto uma forma de homenagear o folclore brasileiro.
Desde pequeno, a gente escuta histórias do folclore, faz parte da nossa infância, seja os nossos avós contando pra gente, os nossos pais contando pra gente. E pensando em ideias, a gente achou que a gente podia trazer isso para o jogo, trazer essa relação que a gente tem da nossa infância, enfim, que faz parte da nossa cultura nacional e que é pouco representado nos jogos. Carol ficou com o design dos personagens e a direção de arte. Já a direção técnica do jogo ficou a cargo do irmão, o Matheus, que é estudante de engenharia da computação. O game já está pronto e pode ser baixado para computadores na internet. O download do jogo ele é gratuito pela plataforma do Itch.io. Ele é só para PC, então é só computador PC que você consegue fazer o download. É só pesquisar a Gruta da Cuca que você vai achar. Outra parte do jogo cuidadosamente pensada foi a trilha sonora. Todos os sons da história e do cenário são característicos. Ritmos indígenas, barulho de mata, referências da musicalidade nacional. Esse processo de curadoria do áudio foi encabeçado pelo pai dos jovens, Cláudio Capucho. Para fazer essa trilha sonora, eu usei muitos recursos, sons orgânicos, né? São instrumentos mesmo de verdade, percussão, som da chuva, por exemplo, aquele pau de chuva, um instrumento de percussão muito conhecido, né? Que você balança para lá e para cá, e coisas simples até, palma, teve música que eu bati palma, teve música que eu assoviei. Se você jogar esse jogo, em alguns ambientes você vai perceber coisas que são simples, né? São recursos simples, percussão simples, mas só que uma sonoridade super bacana, pelo menos eu achei super que coincidiu ali, que casou bem com o universo do game, né? O jogo serve como uma celebração do folclore brasileiro e mostra como a tecnologia pode ser uma aliada na manutenção da cultura nacional. É o que destaca o empresário. Cada personagem ali, se você parar para pensar, poderia ter sido substituído por qualquer outro, né? Personagem que não tivesse nada a ver com a nossa realidade, mas a gente quis fazer, que tivesse a ver. E tem essa questão ambiental, tem a questão da proteção do meio ambiente, né? E isso aí é uma grande coisa também, mas fora isso, se o jogador, ou a criança, ou o adolescente se interessar, procurar saber mais informação, mais a respeito daquele personagem, daquela história, eu acho que isso já vai ser uma grande contribuição desse jogo. Com o streaming e o mundo dos games muitas vezes dominados por empresas estrangeiras, o jogo Gruta da Cuca surge como uma importante ferramenta de valorização do folclore brasileiro. A narrativa, né, o imaginário coletivo é vivo, a linguagem é viva. Vão surgindo novas nuances, novas formas de se contar, e eu acho isso muito positivo, né? Aí existe aquele momento em que você se interessa, gosta, alguns querem saber mais e vão procurar informações dentro, né, de uma perspectiva mais acadêmica ou de entender cientificamente, entender o conhecimento folclórico. Outros não, outros vão continuar curtindo como se fosse como alguns programas de televisão, como jogos, como brincadeiras, desenhos, filmes, né, que são feitos a partir desses personagens, e eu acho que é muito válido. Está se falando, né? Está se conversando a respeito. Enquanto esse movimento acontece, essas histórias não desaparecem. O Semana Legislativa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se quiser rever alguma reportagem do programa de hoje, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Ótimo final de semana, até mais!